Olá, boa noite. Sérgio Moro promete levar o estilo da Lava Jato para o Ministério da Justiça e afirma que só recebeu o convite para integrar o governo uma semana antes do segundo turno. E veja também nesta edição. Jair Bolsonaro vai ao Congresso Nacional para as comemorações dos 30 anos da Constituição e pede a aprovação ainda este ano da idade mínima para a aposentadoria. O que a gente puder salvar nessa reforma, a gente salva. Ministro Edson Fachin, do STF, envia para a segunda turma da Corte o novo pedido de liberdade do ex-presidente Lula. João Dória traz ministros da Educação e da Cultura do governo Temer para ocupar secretarias em São Paulo. Um professor e uma tatuadora morrem no meio de um tiroteio no Rio de Janeiro. Eleições legislativas e para governos realizadas hoje nos Estados Unidos vão medir a popularidade de Donald Trump. A ACD mostra a maior fábrica de próteses da América Latina, de onde saem equipamentos gratuitos para quem é atendido no SUS. Eu brinco no gira-gira e também eu brinco no esconde-esconde. Salão do Automóvel de São Paulo abre na quinta-feira e traz carros que são controlados até pelo celular. E os meus companheiros de bancada hoje são o economista e filósofo Joel Pinheiro da Fonseca e a economista Virgínia Parente, professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Na primeira viagem oficial, depois de eleito presidente, Jair Bolsonaro foi a Brasília. Ele participou de reuniões com as Forças Armadas e de uma comemoração dos 30 anos da Constituição de 1988. A homenagem à Constituição Cidadã foi no Congresso Nacional. O plenário ficou lotado com centenas de deputados, senadores, embaixadores de países estrangeiros e ministros. No discurso, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, mandou um recado ao presidente eleito. No último ato de campanha, Vossa Excelência estava exatamente com este modelo de Constituição, com esta Constituição à mão e celebrando que, uma vez eleito, iria cumprir como vai cumprir a Constituição e as leis do Brasil. Como agora há pouco discursou aqui o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Toffoli, a responsabilidade é de todos nós. E dizer a todos, na topografia existe 3 nortes, o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Mas na democracia só o norte, é o da nossa Constituição. Depois da sessão em homenagem aos 30 anos da Constituição aqui no Congresso, o presidente eleito se encontrou com o ministro da Defesa e os comandantes do Exército e da Marinha. Na saída, confirmou que o senador Magno Malta, que não se reelegeu, deve fazer parte do seu governo. Bolsonaro disse que até o fim de semana, mais 4 ministros devem ser anunciados para as pastas de infraestrutura, relações exteriores, agricultura e meio ambiente. Não será feita uma fusão entre os 2 últimos, como anunciado anteriormente. Sobre a reforma da Previdência, disse que pretende conversar amanhã com o presidente Michel Temer sobre o assunto. O que a gente puder salvar nessa reforma, a gente salva. A melhor reforma não é a que eu quero ou a minha equipe econômica quer, é aquela que passa na Câmara e no Senado. Em relação à idade mínima para aposentar, disse: não precisa ser os 65 agora, se a gente conseguir 62, é um grande passo. Depois, falou sobre comércio com a China. Não podemos continuar fazendo negócio com o mundo todo com viés ideológico. A gente não quer nem de direita nem de esquerda. Negócio é negócio e pretendemos fazer com o mundo todo. Bolsonaro também comentou sobre a mudança da Embaixada do Brasil em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. Para nós não é um ponto de honra essa decisão. Agora, quem decide onde é a capital de Israel é o povo, é o Estado de Israel. Agora, eu acho que seria prematuro um país anunciar uma retaliação em função de uma coisa que não foi decidida ainda. Boa noite, Joel. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Joyce. Bom, o presidente eleito, o Jair Bolsonaro da campanha presidencial, já é bem diferente do presidente eleito, na visão de vocês, no discurso, na forma de se relacionar com a imprensa?
Sim, certamente. Ele está muito mais moderado, todos estão notando isso, está com um discurso mais apaziguador, não é um discurso de ser o presidente dos brasileiros e não necessariamente do partido que venceu. Ele reconhece que o PT já mandou o seu recado, dizendo que vai ser oposição ferrenha às decisões que vão ser tomadas, mas a gente percebe que ele está com um discurso muito mais moderado, o que, de certa forma, é admirável nesse momento, é o que a gente precisa. Agora, o que a gente verifica é que ele vai depender muito do Congresso, ele reconhece isso, e essa moeda de troca já começou a botar as asinhas de fora, justamente nessa negociação tão importante que é a reforma da Previdência. Seria importante que fosse aprovado desde agora, mas está difícil e acho que o Congresso está começando a mostrar sua conta, sobretudo nos representantes das casas. João. É verdade, o tom do Bolsonaro está se moderando, né? Eu quero ver se a substância do que ele vai representar enquanto presidente também será mais moderada. Lembrando aqui que nesses poucos dias aí desde a eleição, ele já teve declarações que geraram repercussões, né? Como a sobre a embaixada de Israel. A embaixada brasileira em Israel moveria para Jerusalém. A comitiva do Egito que estava aqui já mandou um recado claro aí que, olha, o mundo árabe não tolerará isso. Acho que o Bolsonaro está aprendendo na prática que ele não pode dar declarações impensadas e desastradas que ele se acostumou na campanha, e estou de total acordo. Agora, a primeira prioridade que o governo dele tem que ter, se ele não quiser ficar com um Estado quebrado e, portanto, inoperante, vai ter que ser a reforma da Previdência. E, olha, a reforma da Previdência que o Michel Temer deixou para ser votada na Câmara está longe de ser ideal, mas ela já cumpre um trabalho importante neste momento. Na minha visão, seria importante se o governo do presidente eleito Bolsonaro conseguisse já focar em uma reforma e não ficar jogando tantas ideias contraditórias, focar em uma reforma, possivelmente essa que já está aí, porque conseguindo passar ela, daí sim, o Estado brasileiro ganha alguma autonomia, alguma liberdade para fazer outras coisas importantes. E reafirmar compromisso com a Constituição, respeito com a Constituição, é muito importante nos dias atuais. Claro. Né? Na verdade, não é só a economia que impulsiona um país. Não é toda vez que você faz uma enquete com investidores ou mesmo uma pesquisa científica perguntando o que é que ele faz investir num país. Além do tamanho do mercado, as variáveis que se seguem são justamente variáveis que têm a ver com a força das instituições. Se o país respeita o Estado de Direito, se são governos estáveis, se as agências reguladoras funcionam, se o judiciário funciona, se ele é célere, se ele decide de uma maneira equitativa. Então, essas são coisas que realmente atraem investimentos de longo prazo e é o que nós queremos. E hoje Bolsonaro disse que na democracia há só um norte, o da nossa Constituição. Felizmente ele reafirma então aí o compromisso dele de seguir a Constituição, embora a gente saiba que mudanças provavelmente terão que ser feitas na própria Constituição, porque ela garante direitos muito importantes, garantiu a democracia para o Brasil, isso foi fundamental, saindo aí do período de repressão da ditadura, mas ao mesmo tempo ela garantiu tantos direitos e ela exige tantos gastos obrigatórios do Estado brasileiro que a conta simplesmente não estava mais fechando. Então algumas mudanças da Constituição aí virão. Eu gostei que a Raquel Dodge lembrou para o Bolsonaro ali que, olha, direitos das minorias, meio ambiente, são coisas essenciais para o Brasil, e o discurso dele, que era muito contra isso, a promotoria pública está aí, o judiciário está aí para impedir que qualquer violação seja feita aí nessas áreas, né? E o juiz federal, Sérgio Moro, deu sua primeira coletiva como futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública. Ele deve usar a Operação Lava Jato como base das ações na pasta. O objetivo é, no governo federal, realizar o que não foi feito, com todo respeito, nos últimos anos, de buscar implantar uma forte agenda anticorrupção. E aqui eu agregaria, porque é uma ameaça nacional, uma forte agenda também anti-crime organizado. A ideia aqui não é um projeto de poder, mas sim um projeto de fazer a coisa certa num nível mais elevado. A ideia principal é utilizar o modelo que foi bem sucedido na Operação Lava Jato, de forças-tarefas, e utilizar essas forças-tarefas não somente contra outros esquemas de corrupção, mas igualmente contra o crime organizado. Pretendo chamar ao Ministério pessoas absolutamente qualificadas, e sim nomes que trabalharam na Operação Lava Jato, tanto por terem sido testados por sua eficiência, como por sua integridade, estão sendo considerados. Eu fui procurado
pelo futuro ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, no dia 23 de outubro, na semana antecedente ao segundo turno das eleições, que me portava, ou melhor, ele trazia uma sondagem acerca do meu interesse de compor o governo. Eu adiantei para ele qual era o meu entendimento sobre esse tema, disse que só poderia, evidentemente, tratar disso depois das eleições, um eventual convite. Isso não tem nada a ver com o processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Luiz Inácio da Silva foi condenado e preso porque ele cometeu um crime e não por causa das eleições. Eu não posso pautar a minha vida com base numa fantasia, num álibi falso de perseguição política. É um pouco estranho dizer isso, mas não existe a menor chance de utilização do Ministério ou da polícia para a perseguição política. Não foi feito isso durante a Operação Lava Jato. As pessoas foram condenadas com base em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa, com base em provas robustas e não por suas opiniões políticas. Não vai ser no Ministério que eu vou começar a realizar isso. Em qualquer governo existe um presidente e existem os seus ministros. E não necessariamente existem posições convergentes em absoluto 100%. Quando surgirem as divergências, isso tem que ser objeto de discussão no âmbito do governo. Eu vejo isso com absoluta naturalidade. E eu não tenho nem a menor dúvida, né, que a decisão final é do presidente da República. Né? Agora, no que me for possível, eu pretendo convencê-lo a tomar a melhor decisão. Mas nem acho muito apropriado a discussão a respeito de uma vaga no Supremo Tribunal Federal atualmente. Eu tenho um grande apreço, um grande respeito, como eu acho que é generalizado pelo ministro Celso de Mello. Eu acho que é um dos grandes magistrados do Supremo Tribunal Federal, não só na composição atual, mas na história do Supremo Tribunal Federal, e não me sinto confortável em discutir essas questões especificamente. Quando no futuro surgirem vagas e eventualmente houver a possibilidade, aí isso tem que ser discutido nesse novo contexto. Bom, sobre a presença de Moro no Ministério, ele disse que se vê desempenhando uma função muito técnica e que não pretende concorrer a um cargo político daqui para frente ou futuramente. Como vocês veem a presença dele no Ministério e essa nova ação como agente político do juiz Sérgio Moro? Olha, eu acho que o governo Bolsonaro, o futuro governo Bolsonaro, começa com erros e acertos aí na sua equipe, mas o Sérgio Moro, para ministro da Justiça, me parece ser um grande acerto. Se tem uma coisa que deu certo no Brasil nos últimos anos, anos em que quase tudo deu errado, né? Mas tem uma coisa que deu certo, foi o combate à corrupção, em grande medida graças à Lava Jato. E agora o Sérgio Moro ali no Ministério da Justiça vai ajudar a institucionalizar no Executivo o combate à corrupção e também ao crime organizado, levando o conhecimento, as técnicas, enfim, e as pessoas, algumas das pessoas que estavam junto dele ali no Lava Jato. Isso me parece um grande acerto. E ele adotou uma postura de muita tranquilidade, firme, de não se deixar pautar pela narrativa da oposição, de dizer, não, ele só está indo lá por uma troca de favores. Não, está indo lá porque vê realmente um possível grande ganho que pode ser dado, que pode ser feito pelo país. Então, realmente, é uma aposta que o governo Bolsonaro faz nele e parece que tem grande potencial positivo. Agora, é claro, o Moro, querendo ou não, entrou num jogo político. Se o governo Bolsonaro afundar ou se sujar por algum motivo, sem dúvida, respinga nele também. Virgínia. Eu concordo bastante com o que o Joel falou. Acho que ele foi absolutamente sereno, muito feliz, houve muitas pegadinhas, ele conseguiu navegar muito bem por todas elas, né? E acho que ele deu o seu recado, essa ideia de que ele está indo como um técnico. Vários professores, inclusive, que já participaram de ministérios, têm essa percepção de que vão para uma posição técnica, mas a gente sabe que essa posição técnica envolve também muita negociação e muita política, não é? Então, precisa ter um jogo de cintura, a hierarquia ficou absolutamente tranquila, as divergências dele com o futuro presidente também ficaram apaziguadas,
nada como conversas, né, que vão ser realizadas, e também ele expressou que ele tem posições que não são totalmente 100% de acordo, mas que a palavra final é do presidente. Ele se reserva o direito também, eventualmente, de que se não chegarem ao acordo até considera se retirar. Mas eu acho que isso daí, em princípio, não é o que está colocado, e acho que a mensagem foi muito positiva. De certa forma, muito o que o Brasil queria, porque o combate à corrupção é uma unanimidade, um desejo, um anseio da população. E a bandeira claramente colocada, né? Exatamente, foi uma das grandes bandeiras aí do Bolsonaro. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, enviou para a segunda turma do STF o novo pedido de liberdade do ex-presidente Lula. O julgamento pode acontecer em 10 dias. A defesa de Lula alega que o juiz Sérgio Moro perdeu a imparcialidade ao aceitar o convite para assumir o Ministério da Justiça e quer que o STF anule o julgamento do triplex no Guarujá e conceda a liberdade ao ex-presidente. Lula está preso desde abril na sede da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi condenado em segunda instância a pena de 12 anos e 1 mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Bom, é um novo pedido, né, de liberdade do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que será colocado em votação, que se baseia nesse questionamento de imparcialidade do juiz Sérgio Moro. Eu acho que, como foi bem colocado pelo próprio juiz, isso foi julgado tão lá atrás, antes de se ter qualquer ideia do resultado das eleições, até as vésperas. No primeiro turno, ninguém sabia direito o que ia acontecer. No segundo, também estava tudo muito ainda indefinido, tanto que o placar foi muito próximo, não é? Então, acho que realmente esse é um questionamento que não faz sentido. Agora, é uma pena, e acho que o Sérgio Moro pode contribuir com isso, novas leis podem contribuir com isso. A iniciativa privada já tem uma espécie de manual de conduta em relação a tentativas de propina ou presentes disfarçados, não é? Antes de eu entrar na universidade, na USP, eu tive uma carreira prévia em empresas do setor privado. E nós não podíamos aceitar nenhum presente acima do que seria aproximadamente hoje R$150. Então, se eu estivesse, por exemplo, num banco cuidando de uma empresa da linha branca, refrigeradores, liquidificadores, sei lá o que mais, e alguém no final do ano quisesse, para que eu favorecesse o empréstimo, me dar um presente desse, eu tinha absolutamente claro que aquilo dali não era o meu limite e que eu deveria recusar. Se a empresa insistisse, eu deveria dizer, então doe em nome do banco para a instituição de caridade e tal. Então, é um manual perfeitamente claro. E se a empresa dissesse, não, mas é um liquidificador maravilhoso e para a gente custou menos do que R$150, eu diria, sim, mas na loja está acima de R$150 e eu não posso receber. Então, receber um sítio, receber relógios caros, receber viagens, receber esse tipo de coisa, reformas, não são coisas claras, que são coisas absolutamente inaceitáveis, que precisariam estar no manual, e se não estão, são regras, tão óbvias, né? São tão óbvias que não pode continuar. Estica muito nossa credibilidade, nossa credulidade, né? Achar que lá atrás, na primeira instância do julgamento do Lula, estava em jogo já uma vaga no... Acho que no governo Bolsonaro acho muito difícil acreditar nisso, lembrando que o Lula foi condenado uma segunda vez, pela segunda instância, por um colegiado, ou seja, não é só um juiz, não é só o Sérgio Moro indo atrás do Lula. Teve um chancelamento disso por uma segunda instância. Acho muito difícil ver isso aí prosperar. E lembrando, tem outros processos contra o Lula vindo aí. Então, o que pode talvez tirar, o que provavelmente, se acontecer, poderia tirar o Lula da prisão, vai ser essa votação sobre a prisão em segunda instância, que o Supremo deve pautar aí ano que vem. Mas mesmo livre na segunda instância, a terceira instância uma hora chega e todo Lula, sem dúvida, vai enfrentar aí um bom tempo de processos aí pela frente. Eu concordo, inclusive, que, assim, se nós formos verificar as coisas que o PT fez ao longo das várias gestões, houve também acertos, programas sociais muito importantes, redução da desigualdade no Brasil, reduziu o índice de Gini, que mostra justamente essa desigualdade, que é uma coisa dificílima. Então, houve programas reconhecidos. E eu acredito que essa insistência na inocência do Lula vai afundar um partido que deixou a sua marca e que poderia renascer. Desse jeito, afunda o Lula com o partido junto. O Tribunal de Justiça de Minas manteve bloqueio dos bens do empresário Eike Batista.
O desembargador Edilson Fernandes, relator do processo, considera que há indícios de uso fraudulento do patrimônio da MMX Sudeste, empresa de mineração criada pelo empresário. Em maio de 2017, a Justiça de Belo Horizonte decretou a apreensão judicial dos bens de Eike Batista para pagar as dívidas da empresa, que na época somavam 790 milhões de reais. Ainda cabe recurso da decisão. 5 pessoas morreram e 5 ficaram feridas no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, após confronto entre policiais do BOPE e supostos traficantes. De acordo com a ONG Redes da Maré, 4 moradores foram atingidos por balas perdidas e não resistiram. O professor de física, William de Oliveira, a tatuadora conhecida como Zezé, Tiago Ramos Pereira e Marcos Paulo Fernandes Mota. Entre os feridos está um cantor de funk, conhecido como MC Hodson. Ele passou por cirurgia e está fora de perigo. Moradores do complexo do Alemão, no Rio, também relataram tiroteios na região, que deixaram 2 feridos. E veja a seguir, João Dória anuncia ministros do governo de Michel Temer para secretarias em São Paulo. E ainda, americanos vão às urnas numa eleição que será um teste para o presidente Donald Trump. Aguarde que nós voltamos já. Os americanos foram às urnas hoje na chamada eleição de meio de mandato. A votação é um teste de popularidade para o presidente Donald Trump, já que pode alterar o peso da influência de republicanos e democratas. Os eleitores votaram para todas as 435 vagas da Câmara dos Deputados, que hoje tem maioria republicana. Também escolheram 35 senadores, o que representa cerca de 1/3 da casa. Houve ainda votação para governador em 36 dos 50 estados. Entre as possíveis novidades, na Geórgia, Stacey Abrams pode se tornar a primeira governadora negra da história do país. O democrata Andrew Gillum é apontado como favorito para ser o primeiro negro a comandar a Flórida. Em Idaho, Paulette Jordan quer ser a primeira indígena a governar um estado americano. Em Vermont, Christine Hawkes é a primeira transgênero a disputar um governo. Além disso, 155 propostas foram levadas à consulta popular em 37 estados. Um número recorde de 36 milhões de votos foram contabilizados em votações antecipadas. Os Estados Unidos permitem que o eleitor vote antes, pessoalmente ou por carta entregue em zonas eleitorais. A campanha da eleição americana de meio de mandato foi acompanhada de muita atenção, com cartas-bombas enviadas a políticos e simpatizantes do Partido Democrata e com a marcha de refugiados centro-americanos rumo aos Estados Unidos. A fronteira americana com o México está ocupada por 5.000 soldados para impedir a entrada de imigrantes. É uma eleição muito importante e decisiva para o presidente Donald Trump, que pode significar ou apoio ou mais dificuldade daqui para os próximos 2 anos. Com certeza, e foi justamente essa perda no meio do período eleitoral que amarrou as mãos do Obama e que trouxe tanta dificuldade para ele aprovar e ter um governo mais satisfatório, né? Então, realmente, a gente está vendo aí o Trump rebolar nos 30 para conseguir os apoios, mas nós também estamos tendo a felicidade de ver uma diversidade muito grande, né? Negros, mulheres, transgêneros, e o que é muito alvissareiro, né? Aqueles que não se sentiam representados se candidatando, né, para um candidatando cargo. E alguns deles com chances, né? É curioso que na eleição para o Congresso, que acho que está sendo observada aí com mais atenção, as pesquisas estão dando uma maioria de democratas eleitos aí, as pesquisas eleitorais, e a grande campanha entre os democratas era vá votar, porque lá o grande desafio é fazer o eleitor que já concorda com o seu lado ter a disposição de levantar da cadeira e ir votar no dia, né? O Trump ganhou porque alguns estados chaves, a Hillary teve menos votos, ela foi capaz de conclamar menos eleitores do que o Obama. Então, acabou perdendo, eles querem agora reverter isso no Congresso, pelo menos. As pesquisas dão provável maioria dos democratas, mas a gente já viu que pesquisas aí às vezes erram também, né? Então, vamos esperar os resultados. Acho que no Senado ele ainda está um pouco mais confortável, eventualmente, né? Sim.
O governador eleito de São Paulo, João Dória, anunciou 2 secretários da futura equipe de governo. Eles são atuais ministros e assumirão a gestão estadual das mesmas pastas, a da Educação e a da Cultura, que a partir de janeiro passará a ser chamada de Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O ministro da Educação do governo Temer foi o escolhido para assumir a Secretaria de Estado da Educação em São Paulo no ano que vem. Questionado sobre o projeto Escola Sem Partido, Rocieli Soares se posicionou contra a discussão política em sala de aula, mas considera desnecessária uma legislação sobre o tema. Independente de ter ou não ter a lei, se aprovar a lei, vamos cumprir. Se não aprovar a lei, não precisa, não pode ter partidarização, independente de qualquer coisa. Sérgio Saleitão, atual ministro da Cultura, foi o segundo nome anunciado nesta terça-feira para compor a equipe de governo do estado de São Paulo. O fundamental é sinalizar o reconhecimento por parte do governo do estado de São Paulo de que as atividades culturais e criativas, além das suas outras dimensões, têm uma dimensão econômica e essa dimensão é importantíssima no sentido de impulsionar o desenvolvimento do estado, porque são atividades que têm um impacto imenso na geração de renda, na geração de emprego, na geração de inclusão e até na geração de aumento de arrecadação de impostos. O governador eleito João Dória também afirmou que a transição de governo foi iniciada hoje pelo vice Rodrigo Garcia. Amanhã, Dória cumpre a agenda em Brasília, que inclui uma reunião às 4h30 da tarde com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Então, para a Secretaria da Educação, o ministro e futuro secretário Rocieli Soares, ele já toca em temas importantes e polêmicos, né, como a questão da escola sem partido. Não existe uma confusão entre um direcionamento partidário e a possibilidade de se discutir política na escola, que seria, que faz parte, né, do desenvolvimento política, escolar, inclusive? Com certeza, Joyce. Política faz parte da vida, não é? Mas direcionamento partidário é uma outra coisa. Você pode discutir os conteúdos, você pode discutir as ênfases, mas direcionar para partidos não acredito que faça nenhum sentido. A questão é se precisa de uma lei para vigiar, né, e punir os professores que supostamente, porque ninguém sabe muito bem o que vai significar na prática a tal da doutrinação, né? Então, o professor falou alguma coisa que alguém considerou meio de esquerda, então é doutrinação e vai ter que punir o professor. Acho que essa lei vai criar possivelmente muitos problemas se ela for levada a sério mesmo, com um clima até de denuncismo, de alunos denunciando professores, cria-se até uma perda da confiança ali, né? Você pode romper a confiança necessária para o professor em sala de aula. Sem dúvida nenhuma, existe sim um viés ideológico em muitos dos professores do Brasil. A solução para isso não é censurar ou amordaçar esses professores. A solução é formar professores melhores, aprimorar esses que estão aí, melhorar o material didático e aí sim ter uma educação com mais variedade de ideias. Não tentar combater como se fosse um inimigo a classe dos professores. E na área da Secretaria da Cultura, o ministro Saleitão já sinalizou a vontade de explorar a economia criativa. A economia criativa que é isso, é o uso da criatividade humana, do intelecto para realizar tarefas de maneiras diferentes, respondendo aí a problemas sociais, né? Além do próprio setor das artes e do entretenimento também. Parece que ele estava um pouco mais, talvez, focando nisso, que movimenta a economia. Claro, ele mesmo disse aí que a Lei Rouanet, por exemplo, precisa ser mantida, porque traz ganhos importantes aí para o Brasil, para a economia brasileira, mas mais do que isso, para a cultura de maneira geral. Tá? Aquele dinheiro que está indo para as artes agora, se estivesse indo para outro setor, estaria girando a economia também, digamos assim. Mas o Brasil estaria aí sem muitos espetáculos, cinema, exposições, museus, coisas que fazem falta. Nem sempre você mede em dinheiro, mas fazem falta também, né? Virgínia. A gente não quer só comida, quer dizer comida, diversão, balé, não é? Mas eu concordo. Agora, a Lei Rouanet é muito bem-vinda, os critérios precisam ser verificados, se você vai apoiar iniciativas nascentes, não é? Ou se você vai apoiar bilheterias que já seriam mais tranquilas e que aí o governo deve ter também, eventualmente, o seu retorno. Agora, é sempre importante a gente ter criatividade, porque associado à criatividade e à economia criativa, você tem um aumento de produtividade, é fazer melhor, mais, diferente, e é justamente aí que o Brasil perdeu muitos graus nos últimos anos e que tem ficado para trás. Então, dar uma ênfase na economia criativa é fundamental para o desenvolvimento, com certeza. Menos poluição também, muitas soluções que poluem menos ou que são mais eficientes, né? Resolvem problemas urbanos. Do ponto de vista energético, sim, claro. Muitos benefícios. E no final de semana, a TV Cultura vai transmitir ao vivo a 21ª edição do Teleton.
Hoje visitamos a fábrica de próteses da ACD, na Zona Sul de São Paulo, a maior da América Latina. Sem a perna direita, a pequena Laís, de 5 anos, conseguiu andar pela primeira vez graças à prótese da ACD. Eu brinco no gira-gira e também eu brinco no esconde-esconde. A ACD, para mim, é um instituto de superação para pais e mães. Porque me superei, eu tinha muito medo, eu não sabia o que ia acontecer. Um passo, um abraço, sonhos feitos de polipropileno, um tipo de plástico que pode ser moldado apenas com o calor. A Laís é um dos milhares de pacientes das oficinas da ACD. Daqui saem órteses, essas estruturas que dão estabilidade ao paciente, próteses, coletes, capacetes, adaptações para a cadeira de rodas, palmilhas e sapatos ortopédicos. Essa, na Zona Sul de São Paulo, é a maior da América Latina. No ano passado, as 5 oficinas da ACD produziram mais de 60 mil itens. O atendimento pode ser particular e também gratuito através de uma fila regulada pelo SUS. O processo de customização, ele é um processo que está intrínseco dentro desta unidade. Todos os dias aparecem grandes desafios. Dentro dessa oficina, tem grandes artistas em conjunto com fisiatras, ortopedistas, fisioterapeutas, criando e tentando ajustar os produtos. A ACD está apostando no futuro das próteses que serão produzidas por impressoras 3D. Por enquanto, são somente protótipos, como esse capacete infantil feito de material reciclado. Essas máquinas podem propiciar mais precisão e um futuro aumento no volume de produção. O processo começa aqui na sala do scanner. O projeto digitalizado recebe aperfeiçoamentos e ganha vida na impressora. Pesquisa e inovação para dar a mais pessoas a oportunidade que teve a dona Francisca, que perdeu a perna por causa de um câncer. Aos 82 anos, acabou de ganhar uma prótese e já retomou a independência. Tomar banho sozinha, ir para o banheiro sozinha, fazer comida, limpar a casa, lavar roupa, pendurar roupa com a próxima e o andador. Caí aqui na CD. E graças a Deus estou levantando, já estou de pé. Em parceria com o SBT, a TV Cultura transmite o Teleton a partir das 11h15 da noite, na próxima sexta-feira. O Teleton incentiva doações para a ACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. E as doações já podem ser feitas pelo telefone e também pelo site do Teleton. Bom, é um trabalho incrível, né, realizado pelo Teleton, que transforma não só a vida dos pacientes, mas também das famílias, né? Claro, e crianças de todas as idades, dos 8 aos 80 e alguns, não é? Exatamente. Ou mais. E não poderiam, muitas vezes, arcar, né, com todas as necessidades especiais. Eu fiquei impressionado com o grau de atividade da dona de casa, de mais de 80 anos, a atividade completa ali do lar já estava cobrindo aí. Mas realmente incrível o uso da tecnologia aí, né? Como a impressora 3D vai permitir próteses serem feitas em escala muito maior, a um preço mais barato, com menos necessidade de mão de obra. No fundo, isso vai ajudar a vida de muita gente, né? Menos materiais reciclados, né? Custos menores, prazos mais rápidos, maior precisão, tudo isso resultado de aumento de produtividade. Só benefícios. E veja em instantes as alternativas no Brasil e no mundo para reduzir o desperdício de alimentos. E mais, as novidades tecnológicas do Salão do Automóvel de São Paulo. Os detalhes nós vamos mostrar já já. Acabar com o desperdício de alimentos é um desafio mundial. Todos os dias, 1/3 da comida produzida vai parar no lixo. No Brasil, parcerias entre empresas e organizações não governamentais ajudam a reduzir o problema. Na Europa, um aplicativo para celular salva milhões de refeições. Em vez de jogar fora os alimentos, o que sobra no fim do dia é vendido por um preço bem mais baixo. E não faltam opções, de restaurantes famosos ao mercadinho do bairro, tudo na tela do celular. A carioca Michele mora na Alemanha há 3 anos e adorou a novidade. Pelo aplicativo é possível comprar refeições, lanches e alimentos que seriam descartados. Eu acho que essa iniciativa realmente traz um pouco mais de consciência para as pessoas em relação ao desperdício. O gerente deste mercado explica que pelo aplicativo, uma sacola com frutas
frutas e legumes sai por R$ 3,90 €, menos da metade do preço. O Too Good To Go foi criado há 2 anos por uma startup dinamarquesa e hoje já funciona em 9 países da Europa. A diretora de marketing da empresa, Francisca Linat, conta que 7 milhões de refeições já foram salvas. 7 million meals that we've saved internationally. Todos os anos, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimento vão parar no lixo. Segundo as Nações Unidas, é comida suficiente para acabar com a fome que atinge mais de 800 milhões de pessoas no mundo. Aqui na Alemanha, o governo quer reduzir pela metade o desperdício até 2030. Eu sempre me preocupo, até nesse momento também, em de repente oferecer para as minhas visitas que levem uma marmitinha com alguma coisa ou que a gente congele tudo, né? A questão é realmente não jogar fora. Esta rede de supermercados com 134 lojas espalhadas pelo Brasil doa quase 200 toneladas de frutas, verduras e hortaliças todo mês. São produtos que a gente não pode comercializar, mas está bom para o consumo e aí ajuda famílias que estão precisando desses produtos. As doações são coletadas por entidades como a ONG Banco de Alimentos. O principal objetivo da ONG é mesmo combater o desperdício de alimentos e fazer com que esses alimentos que não vão ser desperdiçados tenham um destino digno, né? A comida que ia parar no lixo agora vai ser muito bem aproveitada. Por mês, a organização arrecada cerca de 50 toneladas de alimentos distribuídos para 45 entidades cadastradas, que atendem 20 mil pessoas. Nesta instituição, as doações são usadas como complementação alimentar para 450 crianças e jovens. Além da alimentação, eles também oferecem a formação para as cozinheiras. Então, auxiliando a evitar o desperdício. São ações que fazem a diferença, mas ainda estão longe de acabar com o desperdício de alimentos. Uma pesquisa da Embrapa, feita em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, concluiu que cada família brasileira descarta, em média, 129 quilos de alimentos por ano. Enquanto isso, 52 milhões de pessoas no país vivem em estado de insegurança alimentar, sem acesso à quantidade de comida necessária. E mais de 7 milhões passam o dia sem comer. O brasileiro acaba se vendendo muito em promoções, comprando muita coisa e às vezes não armazenando corretamente, não deixando na geladeira, não verificando a validade e tudo isso acaba vencendo, estragando e acaba indo para o lixo. Mudanças na lei para desburocratizar a doação e retirar a responsabilidade do doador também ajudariam a reduzir o desperdício. O projeto de lei que cria a Política Nacional de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos está em discussão no Congresso há 5 anos. Cabe ao Estado, cabe às empresas também, cabe aos varejistas, cabe a todos os atores que estão envolvidos nessa cadeia. Então a gente precisa, cada um de nós, né, na nossa condição, contribuir para que isso mude. E é um assunto urgente, né? A gente precisa definitivamente aprender a lidar melhor com os alimentos para não dispersar. Conforme foi dito, na insegurança alimentar significa 1 em cada 4 brasileiros não se alimentam, não tem certeza se vai conseguir se alimentar. E 7 milhões de pessoas realmente passam fome. Então, são números alarmantes. Imagina uma cidade de 7 milhões, não é? Estamos falando de números muito impressionantes. E todas as vezes que a gente salva alimentos, que a gente poupa, que a gente consegue usar alimentos que venceriam naquele dia, mas que na geladeira de outras pessoas poderiam durar mais, e que se tira o ônus, o passivo, a multa de cima do supermercado, se tem um intermediário que consegue distribuir isso para ONGs e chegar a mais de 45 instituições e beneficiar 20 mil pessoas, como nós vimos, é uma economia de recursos imensa. Estamos falando de economia de água, estamos falando de economia de energia, de economia de terra. Então, é uma economia muito expressiva para o país, menos emissões de gases de efeito estufa, menos coisas apodrecendo. Então, é muito bem-vindo. Para ser desconsiderado dessa forma, né? Sem dúvida, a gente vê muitas iniciativas tão legais aí, né, de ONGs. Você tem restaurantes até sofisticadíssimos que usam aquelas partes que a gente achava que não usaria. O talo de um vegetal, partes do peixe que não se come, mas usam também na produção do alimento para mostrar que, olha, dá para usar muito mais do que a gente está acostumado. Agora, nessas iniciativas todas, o governo precisa colaborar também, né? A gente tem uma legislação que muitas vezes pune
quem tenta doar esses alimentos que não estão estragados, mas o que tenta doar não pode comercializar. Então, muitas vezes, o varejista ali se vê de mãos amarradas e tem que jogar fora, porque se doar e acontecer qualquer coisa, ele está diretamente responsabilizado, né? Então, tem que ter esse arranjo aí para facilitar a gente evitar o desperdício. Cabe uma parte educacional aí também, de ensinar as famílias a não desperdiçar tanto, né, dentro de casa, a não comprar aquilo que não precisa. E desburocratizar também essa questão de retirar o ônus das costas do doador, não desperdiçar, educar as crianças para que aproveite. Não significa comer mais do que você precisa, mas significa colocar no prato o que você acha que precisa e, se quiser repetir, sim, mas que não vá para o lixo. Exato. Carros com mesa de escritório, veículos que estacionam sozinhos e controlados pelo celular. Novidades que estarão no Salão do Automóvel de São Paulo a partir de quinta-feira. Um brilho que chama a atenção, as cores que todo fã curte. Este carro elétrico pode ser carregado por uma rede sem fio. A novidade só depende de homologação para estrear no Brasil. São 540 veículos em exposição para todos os gostos e bolsos, de 40 mil a quase R$1 milhão. Cifras que ajudam a explicar por que eles são tratados assim, com tanto carinho. Eu acredito que já tenhamos mais de 40 lançamentos exclusivos só numa manhã de Salão do Automóvel. Então é sinal que as montadoras estão vendo muito bem a retomada da economia brasileira. O mercado de veículos deve fechar o ano com mais de 2,5 milhões de unidades vendidas, segundo a Associação dos Fabricantes. Uma alta de quase 14% em relação ao ano passado. Os modelos populares impulsionam as vendas, mas o que move o sonho do consumidor são veículos como este. No painel, os mapas agora ficam em frente à direção. O ar-condicionado foi literalmente embutido. E que tal relaxar com uma massagem no banco? Com a nova geração de veículos, ninguém mais vai poder reclamar que vai ficar parado no trânsito sem trabalhar. Quem vai no banco de trás deste carro, por exemplo, tem à disposição praticamente um escritório. Aqui, um monitor com todas as funções de internet, uma espécie de tablet, e escondido neste console central, tem até 2 mesas de trabalho, uma para cada passageiro. Mas a principal novidade fica na garagem. O carro estaciona sozinho, controlado pelo celular. Para isso, conta com sensores de ultrassom, radar, câmera e laser. A geração mais avançada dos carros autônomos da montadora alemã chega ao Brasil no ano que vem com a assinatura deste engenheiro brasileiro com nome alemão. Thomas Miller lidera o projeto há 8 anos e garante que ele tem muito verde e amarelo. Esse carro tem mais de 40 funções dentro desse carro que vão estar te acompanhando durante a sua direção. Funções que aumentam o conforto, mas funções também que te protegem durante a direção. Acho que é isso que hoje é o grande benefício para o cliente, inclusive também em São Paulo, nesse trânsito caótico. A montadora japonesa trouxe ao salão protótipos dos carros do futuro. Tem até um modelo para cadeirantes, com portas que abrem para cima e controles no banco no lugar do volante. Mas enquanto o futuro não vem, é só escolher um modelo e acelerar. Ou sonhar. A inovação, tanta tecnologia, os modelos enchem os olhos daqueles que estão apaixonados por carros, né? Mas essa é uma indústria que ainda emprega muita gente, né? Assim, é uma indústria que quando as economias oscilam, entram em ciclos de baixa, o governo até tenta dar estímulo, porque tem muitos desdobramentos sobre as cadeias de fornecedores de todos os equipamentos que vão. E, na verdade, os carros se transformaram cada vez mais em computadores, não é? Com a possibilidade de transporte. E é isso que a gente tem visto. Eu costumo brincar dizendo que os homens gostam de brinquedos caros, carros brincam de carrinho desde pequena, que as mulheres gostam de ir para o shopping. Então, o pessoal diz, a mulher gosta muito de fazer compras. Eu digo, mas de um modo geral, os nossos brinquedos são mais baratos do que os de vocês, que costumam ser carros. Há algumas exceções, né? Pessoas como o Joel, que não é apaixonado por automóveis caros, mas e também há mulheres, né, que são exceção, que gostam também de brinquedinhos caros, de automóveis, joias e por aí vai. E eu não me ligo tanto em automóveis assim, mas acho muito interessante esses modelos que estão automatizando o carro, né? Então esse que estaciona sozinho, em breve a gente vai ver carros que guiam sozinhos, né? E daí você vai ter realmente uma revolução, que você vai poder ter um trânsito mais fluido,
com velocidade média até mais devagar, porque os carros não precisam correr tanto, indo, voltando, para não pegar o sinal, vai ser uma coisa mais fluida e mais seguro, né? Então, espero ver aí no futuro um trânsito que a gente perca menos tempo, né? Porque gostando ou não de carro, a gente passa muito tempo nele, né? Então, seria bom se fosse um pouquinho mais eficiente. E veja daqui a pouco a aplicação do compliance em empresas do terceiro setor. E ainda o primeiro celular dobrável do mundo é lançado na China. Nós voltamos em instantes. As regras das empresas do terceiro setor são alguns dos assuntos do livro lançado agora à noite em São Paulo. Dirigentes de ONGs e institutos brasileiros participaram de uma palestra sobre compliance no terceiro setor. 12 milhões de brasileiros atuam nesse segmento. O crescimento do terceiro setor traz também uma preocupação com o cumprimento das leis e dos princípios éticos e morais. Por isso é importante discutir como implementar ferramentas de controle e integridade nas instituições. É esse o assunto do livro Compliance no Terceiro Setor, lançado pelo promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Ayrton Grazioli, e pelo procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, José Eduardo Sabo Paz. Tem entidades muito pequenas, que um corpo de funcionários é diminuto e a maior parte são voluntários. Então ela tem que ser criativa, ela não vai criar e nem contratar alguém. Ela vai criar ali o seu código de ética, a sua norma de conduta, os seus princípios e praticar. É um tema da mais absoluta importância que a gente tem que se debruçar, especialmente se nós queremos amanhã uma sociedade melhor que a que temos hoje, no tocante aos aspectos da moralidade. E agora nós vamos ler algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura, que estão aqui no telão. A Nédia Galvão é a primeira, ela disse: não falta alimento no Brasil. O problema é a má distribuição, o desperdício e a falta de conscientização. O Luiz Marcos disse que a única coisa boa da escola sem partido é que as pessoas estão debatendo. Muitos pais e mães não foram em reuniões escolares se informar sobre o que os filhos estão aprendendo, qual o comportamento deles e se o que é ensinado em casa é aplicado na escola. E o SCAF que diz: o fato que tem sabor de novidade nessas eleições americanas é descobrir que os deputados lá têm um mandato de apenas 2 anos e os senadores de 6 anos. Fantástico. Virgínia, qual você fala primeiro? Vou comentar o da Nédia e rapidamente o do Luiz Marcos. Quanto à questão dos alimentos, é verdade. Um outro problema é realmente a quantidade. O Brasil é o celeiro do mundo, nós temos uma capacidade de produção muito grande. A nossa área mais de ponta em termos tecnológicos é a nossa agricultura, e não são nem por questões de ganhos administrativos, mas são muitas vezes por questões de ganhos genéticos, tecnológicos, que dão um aumento de produtividade por hectare muito grande. Mas nós temos um problema de logística também muito crucial, que é justamente a gente ter um país com modais muito ultrapassados, poucas ferrovias, muita dificuldade nas conexões e fazer com que esses alimentos cheguem bem a quem precisa chegar. É verdade. Cita, né? E sobre a questão que o Luiz Marcos falou, das escolas sem partidos, me chamou a atenção ele fazer uma espécie de reconhecimento que se o que está sendo ensinado em casa é aplicado na escola, ou seja, boas maneiras, bons modos com os colegas, bons modos com os professores, boa negociação. Então, são as regras da boa educação que devem permear as relações humanas. E uma vez que haja diálogo, não importa se é um vizinho, um outro amiguinho ou o professor que, de certa forma, tem uma ideia diferente dos pais, uma vez que haja diálogo em casa, isso é que é fundamental para que a criança cresça de uma maneira saudável. O envolvimento da família, claro, né, no desenvolvimento escolar. Joel, o que você me diz sobre a fala da Nédia e do Luiz Marcos? Eu começo sobre escola sem partido mesmo, Joyce. Sem dúvida nenhuma, pais mais integrados, mais participantes da educação dos filhos na escola é uma coisa assim muito positiva. Agora, eu acho que o projeto Escola Sem Partido, que é objeto de tanta discussão, ele caminha realmente na direção errada, tá?
Porque a gente tem o professor, ele nunca esteve tão acuado quanto ele está hoje em dia. Acuado pelo governo, que não valoriza a profissão muito, acuado pela direção das escolas, que não muitas vezes ficam do lado mais dos alunos do que dos professores, quando qualquer reclamação surge, acuados pelos pais, que hoje em dia não aceitam uma nota baixa, antes brigavam com os filhos, agora brigam com o professor. A situação do professor. E pelos próprios alunos, porque hoje em dia o professor tem um poder sobre os alunos, tem, mas hoje em dia os alunos têm muito mais ferramentas para se opor. E para o aluno, muitos alunos têm smartphone, corrigem o professor em sala de aula, têm sua própria opinião, leem autores totalmente diferentes do que o professor está falando ali. Então, realmente, a situação do professor hoje não é fácil. E ao invés de tentar valorizar o professor, ao invés de tentar restaurar uma autoridade que o professor precisa ter, a gente vê casos de aluno batendo em professor. Está muito sério isso. Ao invés de restaurar essa autoridade, a gente está discutindo um projeto de lei que vai colocar o professor ainda mais contra a parede. Então, eu acho que realmente não é muito o caminho a se seguir aí. Embora reconheça, sim, muita coisa tem que ser melhorada, inclusive do viés ideológico das escolas. Joel tem totalmente razão, mas assim, como eu não sinto isso na pele, porque tenho tido a sorte de ter bons alunos e um bom diálogo, mas eu reconheço que a ideia de cercear o professor em sala de aula é absolutamente ultrapassada, não vai ao encontro de uma sociedade pluralista, de um espaço livre para se discutir ideias e de se contrapor também ideias. E é isso que a gente quer, essa sociedade tolerante que consiga discutir ideias contrárias sempre. Muito boa noite, Joel Pinheiro da Fonseca. Boa noite, Virgínia Parente. Até a próxima. E nós encerramos esta edição com imagens do primeiro smartphone dobrável do mercado. A fabricante, uma startup chinesa, disse que o celular pode ser dobrado 200 mil vezes sem nenhum tipo de dano. O aparelho estará disponível inicialmente apenas na China, em dezembro, pelo equivalente a R$5.000. Você inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no jornalismo da cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã. Até lá!